Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Então vamos dar início aqui à nossa segunda aula de conhecimentos bancários para concursos de bancos, e em específico aí o concurso do Banco do Brasil que está às portas, ok? É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso canal no YouTube, assistindo essa aula. E de já eu peço aí a sua ajuda com o like, com o seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe essa aula para que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento necessário para passar aí no concurso do Banco do Brasil. Ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o Sistema Financeiro Nacional. Na primeira aula, na aula anterior, na aula 1, e já te convido a assistir. O card está aqui em algum lugar desse vídeo. Vamos dar continuidade, então, vendo agora as entidades supervisoras. E entre essas entidades supervisoras, uma das principais e também principal do Sistema Financeiro Nacional, que é o Banco Central. Vamos tratar sobre o Bacen na aula de hoje. Vamos lá. Veja bem, as instituições supervisoras são aquelas, como o próprio nome sugere, né? São as instituições que fiscalizam o cumprimento das diretrizes. E nós vimos na aula anterior. Quem é que estabelece as diretrizes do sistema financeiro? É o CMN, Conselho Monetário Nacional. Então, as entidades supervisoras, no caso o Bacen, por exemplo, vai ser uma das responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes estabelecidas pelo CMN. E, além disso, também fiscalizam as normas elaboradas por esses órgãos normativos, né, tipo CMN. E vamos nos lembrar, como já foi dito, o chefão do SFN, do Sistema Financeiro Nacional, é o CMN, ok? Que é responsável por traçar essas diretrizes. Então vamos lá. Nós vimos até na aula passada essa tabela aqui de uma forma ampla, e agora a gente vai ver aqui de forma reduzida para focar nessas entidades aqui, ó, entidades supervisoras, que é que nós vamos estudar. Dentro desse nível, nós temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é o que essas duas principais é as que vão nos basear nos nossos estudos aqui por enquanto. Mas lembrando que dentro dessa mesma linha nós temos também a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que vai fiscalizar aí o mercado de seguros, e nós temos a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que vai fiscalizar, supervisionar os fundos de pensão, as previdências privadas. Ok, então vamos lá. Tratando aí especificamente do Banco Central do Brasil. Tá aqui uma foto aí do bichão. E lembrando aos nossos amigos aí concurseiros que em breve deve ter concurso para o Banco Central. E é um concurso assim considerado um dos top do Brasil, pois tem salários aí excelentes, ok? Então, esse assunto de conhecimentos bancários, eu sempre digo isso em sala de aula, serve também, obviamente, para o concurso do Banco Central do Brasil. Então, preste bastante atenção nessa aula para que você que queira talvez aí fazer o concurso do Bacen já esteja melhor preparado. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o que essa instituição faz. Para que serve o Bacen? O que é o Bacen? Quando é que foi fundado? Enfim. O Bacen foi fundado em 1964, ano em que foi estruturado aí o nosso sistema financeiro, com base, pegando como espelho a estrutura do sistema financeiro americano. Mas o Bacen teve as suas atividades iniciadas em 1965. O Banco Central do Brasil é uma espécie de banco dos bancos, o pai dos bancos. Tá, mas quais são os objetivos aí do Banco Central? Conforme a Lei Complementar 179 de 2021, opa, observe que essa lei é recente, nós tratamos um pouco sobre ela na aula passada. A Lei Complementar 179 de 2021, ela traz a chamada, a famosa autonomia do Banco Central. No artigo 1º, essa lei complementar diz o seguinte, ó, vamos lá. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental, ó, grave isso aí, ó, no seu caderno aí, ó, assegurar a estabilidade de preços. Parágrafo único. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental. O Banco Central do Brasil também tem por objetivo, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Então, observe que sobre o Bacen está uma responsabilidade muito grande de assegurar o bom andamento da economia no Brasil. Por isso que eu chego a dizer que é um dos órgãos mais importantes, ou talvez seja o órgão mais importante do sistema financeiro. É ele que vai fazer todo esse controle da atividade econômica no país, ok?
E o Bacen ganha mais importância ainda quando ele passa a assumir essa forma de autonomia, quando ele passa a ter essa autonomia. Vamos tratar um pouco mais sobre isso adiante. O que é importante a gente destacar? Grave isso aí, ó. O Bacen é uma autarquia, ou seja, é uma entidade participante da administração pública indireta e o Bacen tem personalidade jurídica e patrimônio próprios, ok? Ele foi criado por uma lei específica para executar essas funções típicas de Estado e, por ser uma autarquia, possui autonomia administrativa e financeira. O que mais que a gente pode falar aqui sobre o Banco Central do Brasil? Essa lei complementar aí, 179 de 2021, ela traz aí algumas modificações no Bacen, né, que o torna independente, como já dissemos. Antes disso, o Bacen era classificado como uma autarquia federal, simplesmente isso. Após essa lei, o Banco Central, ele tem o status, ele passa a ser tratado como autarquia de natureza especial, tá? Não é uma simples autarquia, é uma autarquia de natureza especial. E vamos entender por que isso. Isso aqui é fundamental e importante para as provas de concurso bancário, a partir de então, né, a partir de 2021. Vamos lá. O que traz ao Bacen esse status de autarquia de natureza especial? Primeiro, que o Bacen não é mais não é vinculado a nenhum ministério. Antigamente o Bacen era vinculado ao Ministério da Fazenda ou ao Ministério da Economia. Hoje não. Hoje o Bacen ele não é vinculado a nenhum ministério. Outro detalhe importante: os seus dirigentes possuem mandato fixo, não coincidente com o mandato do presidente da República. Ou seja, exemplo, o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro e ele tem um mandato que vale até 2024. Ou seja, entrou aí 2 anos dentro do mandato do Lula. O Lula não pode demitir o Roberto Campos Neto, até porque a indicação dele foi antes do seu governo e ele foi indicado para o mandato de 4 anos. Então ele vai passar aí 4 anos à frente do Banco Central, ok? Então, assim, é o presidente da República que nomeia o presidente do Banco Central e a sua aprovação é feita pelo Senado Federal e depois de feita essa nomeação, o presidente que vem depois não pode demiti-lo, tá? Porque o Bacen tem autonomia. Então, essa autonomia do Bacen trouxe a diretoria do Banco Central, ao presidente e aos outros 8 diretores, essa estabilidade por esses 4 anos aí, tá? Vale destacar que existe sim possibilidades do presidente da República demitir o presidente do Banco Central, mas tem que ter um motivo muito forte para isso e teria que ter também aí a aprovação do Senado, tá? Não seria algo tão simples assim. Ok. Falando mais aqui sobre a diretoria. A diretoria do Banco Central ela é composta por 9 diretores, sendo que um deles é o presidente. Então, 1 mais 8. E todos esses diretores do Banco Central são, como nós dissemos, nomeados pelo presidente da República, mas eles têm que ter algumas características aí, né? Quais são as características que esses diretores do Banco Central precisam ter para ser indicados para esse nobre cargo? Vamos lá. Eles têm que ser brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimentos econômicos financeiros. Ou seja, tem que ser um cara que entenda aí do mercado financeiro, não pode ser qualquer pessoa, né? Esses membros, como já dissemos, apesar de ser indicados pelo presidente da República, é necessário que a sua aprovação seja feita pelo Senado Federal. Assim também como indicações, por exemplo, para diplomatas que vão assumir postos no exterior do Brasil ou para ministros do Supremo Tribunal Federal. É o presidente da República que indica, mas para que eles possam efetivamente assumir o cargo, a sua aprovação tem que ser feita pelo Senado Federal. Ok, continuando aqui, ó. Essa lei complementar 179 de 2021 estabelece que o presidente do Banco Central e os demais diretores têm um mandato fixo de 4 anos, né? Já falamos isso e iremos relembrar isso sempre. Mandato fixo de 4 anos, não coincidente com o mandato do presidente da República, justamente para que ele possa tomar algumas medidas que sejam benéficas à economia do país e que não sofram interferência do presidente da República.
Por isso a importância dessa autonomia do Banco Central, para que ele possa ter um foco técnico na condição da economia, né? Não um foco político. Isso é extremamente interessante, galera, porque vai trazer uma condução científica da economia do país, certo? Sem a interferência política. Continuando aqui. Então, nós vamos ver aqui uma tabela resumo que vai dizer bem aí, vai nos dar bem, de forma bem clara, essas características aí do Banco Central. O que nós vimos aqui, né? Então vamos lá. Banco Central é uma autarquia de natureza especial, tá? Não é qualquer autarquia, a autarquia de natureza especial, e tem quatro objetivos principais, conforme o artigo 1º da Lei Complementar 179. Ah, mas em relação a ser uma autarquia de natureza especial, o que isso quer dizer? Que não vai ter vinculação a nenhum ministério, os diretores possuem mandato fixo de 4 anos, possuem personalidade jurídica e patrimônios próprios e têm autonomia administrativa e financeira. E sobre os quatro objetivos principais do Banco Central, que você precisa saber para sua prova de concurso. Quais são esses quatro objetivos? Primeiro, ele tem que zelar pela estabilidade de preços, estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Ele vai suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, né, trazendo aí a estabilidade econômica e fomentar o pleno emprego. São os quatro objetivos principais do Banco Central. E agora nós vamos ver aqui um assunto que é muito, muito, muito cobrado em provas. Eu até arrisco dizer que no seu concurso do Banco do Brasil 2023 vai ter uma questão que vai perguntar sobre as atribuições do Banco Central. Então vamos ver cada uma delas. Aqui, ó, no início. Fiscalizar as instituições financeiras. Galera, é responsabilidade do Banco Central tanto a autorização das instituições que vão funcionar no Brasil, como o próprio funcionamento dessas instituições. Eu costumo dizer em sala de aula que uma coisa que os bancos têm medo é do Banco Central. Se você é vítima de algum mau atendimento, de alguma operação que foi de alguma forma mal feita por algum banco, existe a possibilidade de se fazer uma denúncia direta ao Banco Central, que é o pai dos bancos. E aí os bancos, de uma forma geral, temem demais essa denúncia direta ao Banco Central, porque pode trazer aí uma penalidade muito dura. Então, entenda que uma das principais atribuições do Banco Central é fazer essa fiscalização, tá? É o Banco Central que fiscaliza, desde o funcionamento das instituições, as pessoas que compõem a diretoria dos bancos. Então, tem uma interferência direta e um controle bem rígido sobre as instituições financeiras que operam no país. Tudo isso aí feito pelo Banco Central do Brasil. Outra atribuição do Banco Central: realizar operações de redesconto, realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras. O que seria isso? O que são operações de redesconto? Operações de redesconto nada mais é do que empréstimo a outros bancos. O Banco Central é considerado como o emprestador de última instância. Como assim? É muito comum que as instituições façam algumas operações que deixem o seu caixa zerado ou negativo, né? Digamos que algum Banco Itaú, por exemplo, sei lá, tenha um grande empréstimo a ser feito a uma grande empresa que vai exigir muito dinheiro, muitos recursos, e aí naquele dia o Banco Itaú fez aquele empréstimo para essa empresa, de modo que o que ele tem de saldo em caixa não é suficiente para cobrir essa operação. Então, para não ficar com caixa zerado, deficitário, é, o Banco Itaú, por exemplo, pode pedir emprestado ao Banco Central. Só que, na prática, o que vai acontecer é que um banco que precisa de dinheiro para cobrir o seu caixa, ele vai pedir emprestado para um outro banco e não ao Banco Central. Porque se ele pede dinheiro emprestado ao Banco Central, vai causar aí uma sinalização ruim, no sentido de dizer que talvez esse banco esteja com o caixa ruim, esteja mal das pernas e pode gerar algum tipo de penalidade. Então, os bancos hesitam muito em pedir dinheiro ao Banco Central, tá? Emprestador de última instância. Mas, se precisar, ele pode pedir aí ao Banco Central. Outra atribuição do Banco Central:
exercer o controle do crédito em todas as suas modalidades. Nós vimos na aula anterior que o CMN vai dar aí as diretrizes gerais acerca da utilização do crédito, de como é que deve ser, mas quem vai exercer esse controle na prática é o Banco Central, que vai ver ali onde as instituições estão aplicando dinheiro, estão investindo dinheiro no setor rural, no setor de habitação, no setor industrial, como é que isso é feito e tal. Todo esse controle aí mais a fundo é feito pelo Banco Central. Outra atribuição aí do Bacen: efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira. Então veja só, o Banco Central do Brasil tem uma atuação firme, forte e direta sobre o mercado de câmbio, que é um dos mercados que nós estudaremos para os nossos concursos de banco aí. E dentre as políticas cambiais, uma delas é justamente a compra e venda de dólar. Digamos que o dólar esteja muito alto, o Banco Central vai interferir diretamente nesse cenário de dólar alto ou baixo, comprando ou vendendo dólar, dependendo da situação. Então, na prática, colocando a mão na massa, é o Banco Central que faz isso, essa interferência, tá? Que é aí uma política cambial. Compra e venda de moeda estrangeira, principalmente o dólar. Outra atribuição do Banco Central: efetuar compra e venda de títulos públicos federais, o famoso TPF. O que são títulos públicos federais? De uma forma bem simples, nós vamos explicar melhor isso mais detalhadamente. Títulos públicos federais são empréstimos que os investidores podem fazer ao governo. Se o governo está precisando de caixa para pagar suas despesas, ele pode pedir dinheiro emprestado ao mercado. E esse pedido de empréstimo vai se dar através dos títulos públicos federais. E quem faz essa compra de títulos públicos, quem vai capitalizar o caixa do governo, é o Banco Central, através de uma das operações de. Olha só, a gente vai detalhar isso aqui depois em outra aula. Open Market, compra e venda de títulos públicos. Open Market, compra e venda de títulos públicos. E entenda, já adiantando aqui o assunto, que essa questão do Banco Central fazer a compra e venda de títulos públicos, né, é uma interferência direta, é uma política monetária, que aí já é um assunto do mercado monetário. A gente vai tratar sobre isso mais adiante. Ok, avançando aqui no assunto, atribuições do Banco Central, outra atribuição: emitir papel moeda e moeda metálica. Então, nós já tratamos disso aqui na aula anterior. Antes da Lei Complementar 179, o Banco Central precisava da autorização de emissão da moeda pelo CMN e o próprio Banco Central emitia a moeda. Hoje não. Dependendo da situação em que o mercado monetário esteja, o Banco Central já tem essa autonomia para ele mesmo emitir o papel moeda, que é a moeda física mesmo, né? Essa questão da emissão de papel moeda ela está ligada à produção do dinheiro. Lógico que quem vai operacionalizar isso é a Casa da Moeda, mas quem autoriza e emite, dá o comando ali no sistema, é o Banco Central. A Casa da Moeda não pode produzir a quantidade de dinheiro que ela quer, simplesmente porque quer. Não, é necessário ali que o Banco Central ele faça um controle de quanto de dinheiro esteja em circulação na economia. Isso que é a emissão de papel moeda. É dentro de um sistema ali e dentro de um controle feito para que não gere inflação, o Banco Central autoriza e emite a emissão de papel moeda. E aqui a gente chama até atenção para um assunto interessante que vamos tratar mais adiante também. Beleza, se o Banco Central pode emitir papel moeda, por que não resolve o problema do mundo produzindo mais dinheiro, emitindo aí ilimitadamente aí, né, reais, moedas, notas de 100, de 200 reais, para acabar com a fome do Brasil? Por que o Banco Central não faz isso? Por que os países não fazem isso? E a resposta é bem simples. Um país não pode simplesmente produzir a quantidade de moeda que quiser, que vem na cabeça, porque isso vai gerar, galera, isso vai gerar um negocinho chamado de inflação. O que é a inflação? Né? Que é o aumento generalizado dos preços. Nós vamos tratar muito desse tema aqui nas nossas aulas. E um dos objetivos principais do Banco Central, entenda isso, uma das naturezas dele, é combater a inflação. Através principalmente de um órgão chamado de Copom, que fica dentro da estrutura do Banco Central. Trataremos dele na próxima aula. Então, beleza. Atribuições do Banco Central: emitir papel moeda e moeda metálica. Outra atribuição do Banco Central
executar os serviços do meio circulante. Senhores, senhoras, quando se fala aqui em meio circulante, está se falando de moeda, ok? A circulação física do dinheiro que está na economia, inclusive fazendo a troca, a substituição de cédulas danificadas. Todo esse controle aí quem faz é o Banco Central. Outra atribuição, receber recolhimentos compulsórios e voluntários. Como assim? Compulsório, recolhimento compulsório. Grave bem isso aqui, galera. Ó. Recolhimento compulsório. As bancas adoram cobrar isso aqui nas provas. O que é o recolhimento compulsório? Imagine o seguinte: existem algumas instituições que são autorizadas a captar depósito à vista. Bancos comerciais, Caixa Econômica, exemplo. Vamos aqui generalizar, chamar tudo de banco. Depois você vai entender isso aqui com detalhe. Esses bancos que estão autorizados a captar depósito à vista, eles têm um poder enorme de multiplicação do crédito, de multiplicação da moeda. Eles podem produzir o efeito multiplicador monetário. Como assim? Imagine a seguinte situação. Você vai no banco e faz um empréstimo lá de R$ 100, por exemplo. O banco vai pegar esse dinheiro que você depositou na sua conta e vai emprestar para alguém. Essa outra pessoa vai pegar esse dinheiro e vai também depositar no banco, e o banco vai pegar esse mesmo dinheiro e emprestar para outra pessoa. De forma que esses R$ 100 ele pode se tornar 200, 300, dependendo da quantidade de pessoas que peguem emprestado e depositem. Nós vamos trazer um exemplo basicamente sobre isso. Então, o que acontece? Para evitar um surto inflacionário, o Banco Central ele controla a quantidade de moeda que está circulando na economia. E um dos recursos, um dos meios pelos quais o Banco Central vai controlar esse fluxo de moeda na economia é através do recolhimento compulsório. A gente vai tratar disso aqui com mais detalhes em outro assunto. Mas para você entender, o que acontece na prática é o seguinte: quando alguém deposita R$ 100 lá no banco, exemplo, o banco não pode pegar esses R$ 100 e usar da forma que quiser. O Banco Central obriga que um percentual desse dinheiro aqui, exemplo, 10%, seja depositado no Banco Central. E o banco não vai poder operar com ele. Só que esse percentual aqui ele pode alterar, dependendo de como esteja a economia. Ele pode variar 10%, 20%, 30%. Então, o fato é que o Banco Central ele exerce esse controle do recebimento compulsório. Compulsório porque é obrigatório. De todo dinheiro que entra no banco, uma parte obrigatoriamente tem que ser depositada no Banco Central para controlar a quantidade de dinheiro circulando na economia. Ok? Então, o que é recolhimento compulsório? É um depósito obrigatório que os bancos têm que fazer ao Banco Central de todo o dinheiro que entra no caixa do banco, dos depósitos à vista. Não se preocupe que mais tarde nós trataremos desse assunto aí, tá? E lembrando que qualquer dúvida, crítica ou sugestão sobre qualquer assunto, pode colocar aqui nos comentários que, na medida do possível, a gente vai tentar responder, ok? Outra atribuição do Banco Central: controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Como assim? Isso aqui é mais uma atuação do Banco Central no mercado de câmbio. O Banco Central está atento e ele sabe de toda a entrada e saída de moeda estrangeira que acontece no país. Isso, lógico, que dentro do mercado formal, né? Dentro do que está autorizado, devidamente autorizado pelo Banco Central. Esse controle é feito para que se saiba, para que esteja, para que se controle o valor do real frente ao dólar, o valor do real frente a outras moedas estrangeiras. Então, imaginemos aqui um cenário em que o dólar esteja muito alto. O Banco Central vai tomar medidas através da compra e venda de dólar, dependendo da situação, para que o preço do dólar frente ao real caia, ou vice-versa, para ter esse controle aí, ok? Porque se em um país há uma entrada muito grande de moeda estrangeira, pode, de alguma forma, enfraquecer a moeda local. Ou o contrário também é verdadeiro. Se há uma saída muito grande de moeda estrangeira para o exterior, pode supervalorizar, enfim, pode trazer efeitos negativos para a economia. Esse desbalanço entre moeda nacional e moeda estrangeira circulando no país. E então, para que não haja um descontrole, para que não haja um desequilíbrio desse ponto aí, o Banco Central controla rigorosamente esse fluxo de capital estrangeiro, de modo que todo real que entra e sai do país, todo dólar que entra e sai do país, o Banco Central sabe, tem limites para isso. Quando estivermos estudando o mercado de câmbio, a gente vai ver os detalhes dessas transações aí, ok?
O fato é que tudo tem que ser informado ao Banco Central, o que entra e o que sai de moeda estrangeira. Próxima atribuição do Banco Central: ser depositário de reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira. Galera, ao longo dos séculos, existem bens que são reserva de valor. E entre esses bens que são reserva de valor, nós temos aí o ouro. Como assim? As moedas, até pelo efeito da inflação ao longo do tempo, elas podem se valorizar ou desvalorizar. Mas existem objetos metais preciosos, o ouro, por exemplo, que não desvaloriza ao longo do tempo. Então é extremamente interessante para um país que ele tenha reservas de ouro, justamente para que possa ter essa riqueza preservada ao longo do tempo, e também moeda estrangeira. O Banco Central, por exemplo, tem aí mais de 1 trilhão de dólares como reserva estratégica, né, de moeda estrangeira. Porque o dólar também, apesar de ser uma moeda, mas é uma moeda muito forte aí ao longo do tempo, que ela, ao passar do tempo, ela preserva ali o seu valor, muito mais do que o real, por exemplo. Então, eh, entendendo o Brasil como um agente financeiro, digamos assim, ele tem essa preocupação de manter a sua riqueza ali preservada. E uma das formas físicas de representar essa riqueza é através da reserva de ouro e da reserva de moeda estrangeira. E quem é que guarda esse dinheiro para o governo? É o Banco Central. Tanto que em algumas sedes, sedes aí do Banco Central, lá no cofre tem muito ouro, tem muito dólar, ok? Bem simples isso aí. E a última que é a atribuição do Banco Central: regular os serviços de compensação de cheque e outros papéis. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que usam cheque. Que coisa, não? Isso aí é coisa do passado. Tem muitas pessoas que usam cheque. Então, imagine a seguinte situação: alguém dá um cheque aqui de um banco e vai ser depositado na conta de uma pessoa que é de outro banco. Essa interligação, essa comunicação entre os bancos, ela é feita aí pelo Banco Central. E é o Banco Central também que gere aí o SPB. O que é o SPB? É o Sistema de Pagamento Brasileiro, que é o sistema que basicamente vai cuidar aí da compensação de outros papéis, como, por exemplo, boleto. Imagine aí também, em relação ao cheque, a mesma situação. Você tem um boleto do Banco do Brasil e paga na Caixa Econômica, por exemplo. Então, quem é que vai fazer essa comunicação, essa interligação entre os bancos? Ou quando você faz uma TED de um banco para outro. Ou, outro exemplo interessante sobre isso aqui é o próprio Pix, que é uma transação que você pode fazer de um banco para o outro, isso em tempo real, mas o gerenciamento desse sistema aí, ou desses sistemas interbancários, é feito pelo Banco Central, ok? Então são essas atribuições do Banco Central que vão cair na sua prova de concurso. É importante demais estudar esses assuntos. Dicas de ouro sobre o Banco Central para o seu concurso. Observe esses verbos aqui, ó: emitir, receber, exercer, fiscalizar, controlar e regular. São verbos que trata do Banco Central, trata de entidades supervisoras do sistema financeiro. E elas vão representar essas atribuições do Banco Central. Então, assim, que eu costumo dizer em sala de aula, não precisa necessariamente que você saiba todas aquelas atribuições que nós acabamos de comentar, porque tem muitas especificidades, tem muita coisa para estudar, mas se você entender que existem ali esses verbos que vão caracterizar as atribuições do Banco Central, vai ficar mais fácil para sua prova. Esses verbos aqui estão ligados às atribuições do Banco Central. Assim como nós vimos ali também que tem alguns verbos que estão ligados aí às atribuições do CMN, beleza? Então vamos lá, compare os verbos do CMN e perceba que o Bacen é quem coloca a mão na massa. Enquanto o CMN estabelece diretrizes gerais, o Banco Central vai fazer cumprir essas determinações do Conselho Monetário Nacional, beleza? Vamos lá. Como nem só de teoria vive o concurseiro, vamos aqui partir para algumas questões de concurso.
E lembrando que uma das formas de você conseguir eficiência no seu estudo para passar no concurso é estudando a teoria, obviamente, e logo em seguida fazendo exercícios, fazendo questões. Faça questões, responda ao máximo de questões que você conseguir, para que você obtenha a fixação do conteúdo e já saiba como é que as questões são cobradas em provas. De modo que se você resolve muitas questões de concurso, isso de bancas diferentes, de anos diferentes, de instituições diferentes, o que vai acontecer é que na hora da prova você vai estar tão familiarizado como os assuntos são cobrados que você vai responder de forma natural. Ok? É muito, muito tranquilo isso aqui. Quanto mais exercícios você responder, mais prática e mais facilidade você vai ter na hora da prova. Beleza? Vamos lá. SESC Gran Rio, a banca que vai organizar o concurso do Banco do Brasil agora 2023. Entre as atribuições do Banco Central do Brasil, não, preste atenção, não se encontra. O que que não é atribuição do Banco do Brasil aqui, ó? A, do Banco Central do Brasil, Bacen. A, autorizar funcionamento das instituições financeiras. É uma atribuição do Banco Central? Sim, isso aqui está certo. É uma atribuição do Banco Central. Qualquer instituição financeira que vai funcionar no país depende da autorização do Bacen. B, aprovar verbas suplementares para o orçamento da União. Isso aqui é uma atribuição do Banco Central? Opa, tá errado. Essa aqui não é uma atividade do Banco Central. Não é o Banco Central que aprova verbas para a União. Quem faz essa aprovação de verbas suplementares aqui são os deputados, é o Congresso Nacional. Então tá errado. C. Determinar a taxa de juro de referência para as operações de um dia, taxa Selic. Correto, isso aqui sim é atribuição do Banco Central. D. Emitir papel moeda e moeda metálica. Sim, acabamos de ver isso aqui. É atribuição do Banco Central. E é efetuar compra e venda de títulos públicos federais para executar política monetária. Correto. É atribuição do Banco Central. É interessante responder essas questões porque a gente faz uma revisão sobre o assunto, né, e acaba vendo como é que esses assuntos são cobrados em provas. Então, para essa questão, a alternativa correta que não se encontra como uma atribuição do Banco Central é essa questão de aprovação de verbas suplementares. Nada a ver. Outra questão, também da SES Gran Rio aí, um exercício de um simulado. Vamos lá. O meio circulante nacional se constitui de um total de cédulas e moedas metálicas, inclusive as comemorativas. O que nós estudamos lá sobre o meio circulante. Ó. O meio circulante é moeda, é papel, é a moeda, a nota lá de R$ 5, de R$ 2, de R$ 200, é a moedinha de R$ 1, de 50 centavos. Esse é o meio circulante. Tá, do padrão monetário real. O meio circulante se constitui de um total de cédulas e moedas metálicas, inclusive as comemorativas do padrão monetário real, que estão em poder do público e da rede bancária. Olha aqui um detalhe interessante, galera. Essa informação é interessante. No dia 10 de julho de 2020, o total de meio circulante nacional era de 340.673.952.681,88 reais. Era a quantidade de dinheiro circulando na economia, de fato, 340 bilhões, beleza? É o que traz o enunciado. É uma informação. Agora ele vai perguntar: o gerenciamento do meio circulante para garantir à população fornecimento adequado de dinheiro espécie é a competência de quem? Facílimo. Diante do assunto que nós já vimos, essa questão é fácil. Quem é que garante a circulação do meio circulante? É o Banco Central do Brasil. Não tem nem o que discutir. Secretaria do Tesouro Nacional, não. Casa da Moeda, não. Casa da Moeda fabrica, mas não é quem garante. Sistema de pagamento brasileiro, não. Febraban, não. Resposta correta, a letra A. Próxima questão, da Banca César Gran Rio também, que diz o seguinte: o Banco Central do Brasil pode ser considerado como o banco dos bancos, devido à atribuição de quê? Por que, que o Banco Central ele é considerado o banco dos bancos? Porque ele determina a taxa de juros Selic? Não, isso aqui não caracteriza ele como banco dos bancos. Isso aqui é uma função que dá a ele esse status de quem ajuda ali na economia de forma geral, mas não caracteriza ele banco dos bancos. Emitir um meio circulante? Não, também não. Financiar o Tesouro Nacional e administrar a dívida pública? Não, também não. Recolher os depósitos compulsórios e promover o redesconto de liquidez? Opa! Prover redesconto.
Prover redesconto. O que que é redesconto? É um empréstimo que o Banco Central faz aos outros bancos, aos demais bancos. Por isso, sim, ele é considerado como banco dos bancos, porque se um banco está precisando de dinheiro, ele vai recorrer a quem? Ao pai dos bancos, ao Banco Central. Normatizar operações cambiais? Não. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. O que que faz com que o Banco Central seja considerado como o banco dos bancos? Recolher o depósito compulsório e prover o redesconto. Ok. Então ficamos por aqui. Até a próxima aula, onde nós veremos aí sobre o Copom, o Comitê de Política Monetária. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de deixar aqui o seu comentário, o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!